Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Nós ouve mesmo. Muito bem, meus queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan. E hoje um convidado de altíssima categoria nesse programa. Sim, senhores, aqui está ele. Foi prefeito da cidade mais populosa do Brasil, professor de ciências da USP, ele diplomado em Direito. Aqui está candidato à presidência da República, Fernando Haddad, aqui no Pânico. E também temos a presença do nosso querido deputado, ele foi secretário de Saúde de São Paulo e foi deputado federal por São Paulo também, deputado eleito, o Padilha. O Alexandre Padilha está aqui com a gente. Fala, senhor Haddad, como é que tá? Tranquilo? Mais ou menos, né? Boa, Emílio. Que bucha, hein? Eu tô sempre tranquilo, meu apelido é Haddad Tranquilo. Eu vou dizer uma coisa pra você. Você sabe que o nosso eleitorado aqui, deixa eu ver aqui, temos duas canhoteiras, temos aquela turma, sabe aquela turma que vai votar, mas a mão esquerda puxa? Sim. Esse é o eleitorado aqui Tem um que eu imã. tô vendo. Você vai votar, mas a mão esquerda dá uma puxada. Como é que você vai pegar essa turma que a mão esquerda puxa? Olha, nós estamos entrando no segundo turno agora. Você sabe que eu fiz uma campanha de 30 dias e eu passei pro segundo turno em 30 dias. E eu estava concorrendo com pessoas que concorriam pela segunda, pela terceira vez à presidência da República. Gente que eu respeito, inclusive. A Marina Silva estava na terceira postulação, o Ciro Gomes na terceira, o Alckmin na segunda. Então, gente com bagagem, com história. E eu tive a alegria de contar com o apoio de mais de 30 milhões de brasileiros que me colocaram no segundo turno. E isso em 30 dias, repito. Agora eu tenho 15 dias para debater, se é que vai ter debate, porque o Bolsonaro não gosta de debater, mas para debater com ele o projeto dele para o país, o meu projeto para o país, para o povo escolher o melhor. Mas você tá sozinho no barco, tá aí o Padilha tá no barco, o Cid ontem pulou no barco, pulou, né? Pulou. O Ciro foi embora, Mas tá foi voltando tomar uma já. cachaça. Não, ele Foi falou que ia pra tomar uma Paris, tá cachaça, voltando. não apareceu Foi até agora. O que tá descansar, acontecendo com os caras, o Haddad? Olha, Política é um negócio complicado, né? é bastante. Tá louco. O PSOL e o PSB, que são partidos do campo progressista a que eu pertenço, declararam apoio na primeira hora. O PDT também. Mas o Cid e o Ciro ficaram ressabiados aí com o PT por razões locais ali do Ceará e tudo mais. Por causa da Dilma. Não sei se é por causa da Dilma, eu sei que não é comigo o problema. Porque eu sou muito amigo dos dois, tanto do Cid quanto do Ciro. Aliás, ontem ele fez referências elogiosas à minha pessoa. Com certeza, eu fui o ministro da Educação que mais investiu no Ceará e ganhei o título de cidadão cearense por causa disso, da Assembleia Legislativa, com a presença do Cid. De maneira que eu entendo essas arestas que têm que ser aparadas, mas o meu respeito por eles continua o mesmo, o meu desejo de que eles participem da campanha continua o mesmo. Vamos seguir a vida. Mas você não acha que isso aí também os velhos têm que largar a rapadura? Não foi uma coisa mais ou menos assim que a gente vê os caras velhos? Porque você era um cara novo do PT. Você fez uma administração aqui em São Paulo, teve muita controvérsia, mas teve muita gente que achou legal a mobilidade urbana. Você fez obra barata com o metrô, você fez a ciclofaixa, que é uma coisa... Você tinha uma ideia assim mais de futuro para a cidade de São Paulo. Aí foi aquele momento do impeachment, era aquele momento que tinha dívida e tal, e não sei o quê. Mas a turma velha da esquerda continuou lá. Você não acha que isso aí foi prejudicial? O quê? O lance de você chegar e falar, não, deixa comigo, agora eu vou jogar o jogo e eu vou representar a canhota e vambora. Não, sabe, deixa eu te explicar, Emílio, uma coisa importante. Às vezes as pessoas falam, Haddad, você tem que admitir que teve gente no PT que errou, e obviamente que errou, teve gente no PT que errou. Mas o projeto de inclusão que nós representamos
e não sozinhos, porque nós não governamos sozinhos, eu acho a coisa mais importante a ser resgatada no país. O maior problema do Brasil, na minha opinião, é a desigualdade. A desigualdade é que gera todos os outros problemas. O país é um dos mais desiguais do mundo. E eu, pela minha formação, eu repudio essa desigualdade. E entendo que nós estamos no caminho certo. Alguns erros nos tiraram desse caminho, mas nós não podemos jogar a água do banho com a criança junto, entendeu? Eu acho que a gente tem que recuperar aquele projeto de geração de emprego, de inclusão, de oportunidades educacionais, que foi tão valorizado pela população brasileira, corrigir os erros e seguir a vida. E eu acho assim, digo isso com todo respeito, eu acho que o meu adversário não representa isso. Não representa esse resgate do Brasil. Eu acho que ele representa mais assim uma descrença, uma coisa de vamos ver o que vai dar, o cara é destrambelhado mesmo, vamos votar nele. Os apoios que ele recebe são os mais estranhos que eu posso imaginar. Ele teve uma carreira parlamentar muito menor assim no parlamento, 28 anos na Câmara, nunca vi ele fazer nada de bom assim para a sociedade. Fui ministro da Educação durante 7 anos, nunca recebi a visita dele para tratar de temas educacionais. Ou seja, uma pessoa muito desinteressada nos temas relevantes do país. Então eu fico preocupado. Um em resgatar um projeto e outro em ver que não tem um projeto que ele represente que possa significar uma esperança de futuro. Bom, mas não parece que a pesquisa, porque a pesquisa está dando uma margem grande para ele, né? Parece que os caras compraram mais o jeitão do Bolsonaro, de segurança, de... Mas qual é a tese da segurança? Armar a população? O Paulo Guedes falou, o que o Brasil precisa é um líder. O Brasil está sem líder. Talvez seja... não sei, foi o que ele foi. Chama o Pazinha para mim, por favor. Mas tem que ver a qualidade do projeto que você representa, né? Pega o tema da segurança. Eu, por acaso, sou professor universitário com muito orgulho. Ontem foi dia do professor, aproveito para cumprimentar os professores do país. E todos os estudos mostram que você armar a população aumenta a violência. Todos os estudos, não tem um único estudo. Você não vai achar um acadêmico que vem aqui, um especialista que vem aqui, dizer que a solução para a segurança pública é armar a população. Qual é a recomendação dos especialistas? Uma interação de União, Estados e municípios. Hoje, toda a segurança pública é praticamente responsabilidade dos governadores. E não está dando certo. O que os especialistas estão recomendando? Que o prefeito se envolva no planejamento territorial, que a Polícia Federal assuma determinadas responsabilidades e a gente organize o que estão chamando de Sistema Único de Segurança Pública. É isso que está na pauta de quem entende do assunto. Aí vem uma pessoa que você fala, é um líder, e diz, vamos armar a população, não vamos dar mole para o bandido. Ninguém quer dar mole para bandido. Mas não é a solução armar a população. Vai aumentar a violência. Imagina no trânsito. O trânsito já é violento. Você vai armar as pessoas? Às vezes vizinhos se desentendem. Você vai armar... Criança ter acesso... Se a arma ficar muito escondida, você não vai usar. Se ela ficar à mão, vai ficar à mão de todo mundo. Anteontem, uma criança de 12 anos matou uma de 11 anos porque teve acesso à arma de fogo do pai. Saiu em todos os jornais. Não é o caminho. O caminho é a Polícia Federal assumir o combate ao crime organizado e liberar as polícias militar e civil para combater homicídio, roubo, estupro, feminicídio, que é o que está afligindo a população brasileira. O Haddad, a oposição, ela fala muito que você é um fantoche do Lula, assim que eles colocam, né? Isso é um vídeo seu que você pretende que o Lula vai subir a rampa. Eu queria que você colocasse, explicasse isso, qual é a sua relação com esse presidente Lula e como que ele colabora para a sua candidatura. Olha, pegaram um vídeo do ano passado em que o Lula era candidato a presidente e usaram como se tivesse sido feito hoje. Ontem o Tribunal Superior Eleitoral condenou o Bolsonaro a parar de mentir sobre o que ele chama de kit gay. Não sou eu que estou falando, é a justiça brasileira. A justiça eleitoral decidiu ontem que o Bolsonaro está proibido de fazer menção ao que ele chama de kit gay, me acusando, imagina você, de distribuir material sobre sexo para crianças de 6 anos.
Ele disse Ele isso... disse você que criou o tal kit gay. Não, mas sem o kit gay. Eu queria saber sua Não, relação com deixa eu Tudo bem. só responder a primeira pergunta que você fez sobre o vídeo. Tá. Então tá circulando muito vídeo falso. A justiça não consegue acompanhar a velocidade das redes sociais. Ontem eu recebi de amigos meus livros que ele diz que são meus, da minha autoria, com a capa do meu livro e com o miolo de outro livro. É minha tia. Minha Sim. tia, o que ela passa. Você na Ferrari, Não, tem você não, andando na minha Ferrari, tia né? Os passa. caras colocam muito Não, fake fake news. news. Olha fake só, A Emílio. véia, minha Ela tia. só encaminha. Tá bombando no grupo. Devia ser Ele- proibido os ele velhos pega- entrar no Facebook. Ele pega, Botar pode, mas não Felipe, pode. né? ele pega um livro de um radical Ok. qualquer, põe a capa do meu e diz que fui eu que escrevi. Outro dia eu fui inaugurar a obra de Interlagos, tava lá, ó, Haddad de dois Ferrari. caras super ricos que estavam testando a pista, me convidaram para conhecer a pista. Eu conheci a pista. Ele disse que a Ferrari é minha. Falam que seu Eu não, relógio te- custa eu, não, 500 pau. eu não tenho carro. Eu não tenho carro. Minha mulher tem carro, eu não uso carro. Eu uso bike, eu uso metrô, eu uso ônibus, eu uso Uber. Eu não Longboard. uso carro. Eu não uso carro por opção. Eu poderia comprar um carro, mas eu não quero ter carro. Qual é o problema? O cara me atribui agora uma Ferrari. Agora, eu fui ministro da Educação do Lula, considero o Lula o melhor presidente da história desse país, porque eu considero a desigualdade o maior problema da história desse país. Portanto, quem mais combater a desigualdade, na minha opinião, merece o título de melhor presidente. Nunca neguei essa relação com o Lula, fui advogado dele, defendi ele judicialmente, inclusive, espero que os tribunais superiores revejam a sentença que o condenou, na minha opinião, sem provas. Nunca escondi isso, nunca omiti isso e nunca vou omitir. Tenho tranquilidade em dizer. Não tenho problema nenhum em admitir isso e nunca vou esconder isso. Muito bem, doutor Rolo, doutor Rolo é nosso advogado, viu? Bom, Você ele não acha pode- que você Vamos tá lá. com os seus Vamos aí? arrumar rolo. Nós temos o nosso aqui também, O verdade? advogado que chama rolo é contradição lógico, inteira. Doutor Rolo é... Bom, vamos lá. Trocar o pelo Eu ar. vi, Haddad, várias entrevistas suas que você reclama que não é entrevistado sobre o plano de governo. Então eu dei uma boa lida no seu plano de governo. Na página 13 aqui, esse que está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, 1.2.3, fala em promover a reforma do Estado e fala que é preciso instituir medidas para estimular a participação e controle social em todos os poderes da União, Executivo, Legislativo, Judiciário e no Ministério Público. Esse controle social em que consiste, se isso não viola a democracia e se você pretende acabar com a Lava Jato e com os poderes do Ministério Público? Não, pelo contrário, eu acho que o próprio Ministério Público e a Polícia Federal reconhecem que os nossos governos foram os que mais fortaleceram essas instituições. Eu considero a corrupção a praga que infesta a sociedade inteira, os partidos políticos, tem que ser combatida com o fortalecimento desses órgãos. Então, nada... Agora, o que significa controle social? Toda instituição tem que ter um Conselho Nacional que supervisione as ações dessa instituição. Existe, como você sabe, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça. Qual que é a proposta que eu estou fazendo? Ampliar a participação da sociedade nesses órgãos. Colocar pessoas da sociedade comum para participar desses Pois conselhos? é, por que a gente não põe mais advogados no Conselho Nacional de Justiça, por exemplo? Tem muito juiz e pouco advogado. Então, se a gente ampliar um pouco mais o espectro de pessoas representadas, vai melhorar a qualidade desses órgãos, não vai piorar. Ou seja, vai dar mais transparência. Por exemplo, o caso do auxílio moradia para juízes. Por que o Conselho Nacional não tomou ainda nenhuma providência? Porque a maioria dos membros é de beneficiários do auxílio. Então você não tem o controle social. Se tivesse o controle social, eu acho que isso já teria acabado. Justamente por ampliar. Existe uma máxima nas ciências sociais que diz que você não pode botar os pares para fiscalizar. Né? Não funciona. Seria um controle externo, mais um ou controle externo. Exatamente isso.
Posso emendar mais uma? Pois não, doutor. Não, aí tem outro trecho aqui, tem 1.3, fala Haddad em tá bravo promover Eu não. hoje. Hein, Padilha, tá bravo? Tá tranquilão, Tá Haddad é tranquilão? tranquilão. Daqui a pouco Haddad é perguntas do tranquilão. Carioca. Arroba Haddad Daqui a tranquilão. pouco. É. fala em Poxa, 4h20. promover a democracia, pluralismo e diversidade da mídia, aí fala num novo marco regulatório da comunicação social eletrônica e fala em monitoramento e aplicação dos princípios constitucionais por um órgão regulador. Isso daí não é censura? Ótima pergunta, Rolo. Você sabe que no mundo desenvolvido, uma família não pode ser proprietária do jornal, da rádio e da TV de uma determinada localidade. É proibido, por lei. Aqui no Brasil, você pegar, por exemplo, a família Sarney. A família Sarney é dona da rádio de maior audiência, da TV de maior audiência e do jornal de maior circulação. Isso, pra mim, não é democracia. A turma perdeu tudo, hein? Passaram o rapa no Sarney. Mas depois de 50 anos, Mas e daí, porra? Não, Mas o graças povo a foi Deus. lá e cravou. graças a Deus. O que você achou dessa mudança? O que você achou da turma ir lá e dar uma rapelada Não, ele ficou. no geral? Não, a turma lá do Sarney. Não, a turma, tô dizendo a turma que foi votar. Não, eu acho bom ter alternância. O Maranhão estava 50 anos sendo governado pela família Sarney, justamente porque ele detinha o monopólio da comunicação no Estado. Quando você detém o monopólio da comunicação do Estado, você só põe na TV o Porra, que você mas quer. vai ficar na mão do governo também. então, aí Não, Mas aí, não, aí tá eu falando... não acredito nesses negócios de social. Ô, Haddad. Não, Emílio. As BBC, a ONGs. BBC no Não, Brasil. tá, mas tá falando... Emílio, Não, pera, isso aí não. Você tá falando coisa que eu não tô falando, tá botando coisa na minha boca. Não, você tá falando que tá Uma- na mão da família e alguém vai controlar. Quem? Não, querido, peraí. Não, monopólio. não O assusta. Estado e seus tanques. Não assusta não. o assusta o não teu vem, não. ouvinte. Não assusta o teu ouvinte. Você vê que essas coisas, aumentar imposto, Querido, eu controlar aumentar a imposto? mídia, ninguém quer isso. Isenção de imposto para quem ganha até 5 salários mínimos. Posso fazer uma parte? Isenção de imposto. Não sei, é o que a gente vê que minha tia manda. Você se informa no Você quer o quê? WhatsApp. Cara, A minha tia manda, É o que o eu tô povo aqui entende, falando né, pra meu? você, Haddad. com todo desculpa. respeito à sua tia, mas eu tô aqui para responder a ela também. Eu já excluí do Deleta grupo, já ela saí do do grupo. grupo, já Posso saí. fazer fala assim, não. um Não, mas não acréscimo? exclui a sua Saí, tia, pô. pô. Não, já saí. Não, Eu ela não tá quero ser propagando, ela tá motivo de fazendo discórdia campanha errada. excluí. entre você e a Posso sua fazer um tia. acréscimo? Eu também vi no plano... Mas peraí, deixa eu só esclarecer esse lance. Como é que é feito nos Estados Unidos? Quando uma família detém todos os meios de comunicação de uma localidade, tô dando um exemplo do Sarney. O Sarney declarou voto no Bolsonaro, tá certo? O Sarney no Maranhão detém todos os meios de comunicação. Quando vence a concessão, você é obrigado a fazer uma licitação para que outro grupo econômico compre, por exemplo, a concessão de rádio. Aí fica a TV na mão de um, a rádio na mão de outro grupo. Para justamente evitar que o eleitor, o cidadão, só seja exposto à opinião de uma família. É assim que funciona nos Estados Unidos. Entendeu? Isso acontece em Alagoas com a família Collor, acontece na Bahia com a família ACM Neto, acontece no Rio Grande do Norte com a família Isso era do uma Henrique Alves. Isso era uma proposta sua, então. É uma O proposta. controle da mídia seria isso. Não é controle, Mas tá lá. é desconcentração. Gente, Emílio não tem interpretação de gente, texto. Pera aí, Você Amanda, leu- eu Ai, sei que você é... interpretação, Pera, Emílio. Eu Emílio. sei que você é do Interpretação, você Haddad. lê- Não, você lê... Eu sei que você ama o Haddad. Eu amo o Haddad. Então. Você lê controle da mídia, daí só vai a sua Mas você cabeça não no gosta de controle da mim, mídia. Emílio? Controle- Um pouquinho? Gosta. Você não gosta um pouquinho de mim? O Emílio Gosta, sim. gosta. Eu se gosto de for falar, você. ele Então deixa eu gosta de explicar. você. Eu conversei muito Dá com a sua irmã. oportunidade pra Dória ele. também. Eu conheci a sua irmã, a Priscila, muito simpática, muito bacana. Ah, você conheceu a Pri? Pô, batemos um longo papo lá, eu acho ela muito bacana. Acho você um cara com ideias novas. Eu acho você um cara... Todo mundo acha você um cara legal, com ideias novas. O que a gente não concorda é com a coisa antiga. Eu o também não Barba. concordo. O próprio Mojica falou, gente, esquece o Barba, deixa o Barba lá, vamos olhar pra frente. Eu acho que isso que foi a grande... Deixa eu complementar Mas você ia pouquinho. perguntar de imposto. Eu já respondi da mídia. Não, não, Só não, não- da mídia pra complementar só... É só não- imposto pra cacete. É só não. Sua É só tia. imposto. É isso. Sua tia. Ó, Haddad, você vamos falou lá. que do lance da alternância, do lance da mídia. Você não acha que é por isso que a população não quer um quinto mandato de PT e fazer essa alternância mesmo? Cara, o problema todo, eu não tenho nada contra a alternância. O problema todo é o que aconteceu em 2016. Na verdade, o que aconteceu depois de 2014. Olha só, deixa eu ser honesto com o ouvinte, porque aí o cara me conhece, julga e ponto, né? Fica simples. O pessoal fala, Haddad, você não reconhece que a Dilma errou
no final do governo, do primeiro mandato dela, Sim. condução do política econômica, eu na época dei entrevista criticando algumas medidas. Por exemplo, a desoneração de alguns setores provocou um problema nas contas públicas, tá certo? O problema todo é que depois que ela ganhou, quando ela foi corrigir o que estava errado, o pessoal começou a bombardear, sabotar, até tirar ela do poder. Então, você assume a responsabilidade da Dilma por certos equívocos? Assumo, mas eu sempre incluo que o Aécio e o Eduardo Cunha não pensaram no país. Pensaram neles próprios e em chegar ao poder. Mas o Cid Então, também não pensou, Haddad. Se não fosse esse lance de 2014, provavelmente o PSDB hoje teria grande chance de ganhar a eleição. O que aconteceu com o PSDB? Ele acabou. Mas você acha que foi só esse curto espaço de tempo que condiz que o pessoal não mudar? Na política econômica? Sim, você acha que foi o golpe que... Não, o golpe, pô... O golpe atrapalhou tudo, pô. Você não pode fazer... Você não pode, assim, de repente acordar e falar, não gosto dessa mulher, vou tirar essa mulher. Você tem que seguir a Constituição. Esse negócio atrapalhou a vida do próprio PSDB. O PSDB hoje teria condições de... Imagina, quando que ia se imaginar que talvez um dos piores parlamentares da história desse país estivesse no segundo turno de uma corrida presidencial? O Bolso? É. Não, o povo, Mas você não pô. acha que O se ele povo. fosse um péssimo... Cara, eu não tô- Ô, Haddad, você não acha que, por exemplo, o que eu digo pra você é o seguinte, que nem a gente fala, o Brasil, não sei o que, a gente tem os políticos, a esperança, né? Aquele voto que a gente vai lá, né? Um herói a gente busca. Isso. A gente vai lá, pô, alguém que vai resolver. Por exemplo, que nem o negócio do Cid lá, pareceu muito mais uma vingança contra o Lula do que apoiar o próprio partido, a própria turma dele, a galera que tá lá, entendeu? Porque, pô, deu um tiro no pé, né? Que ele convidou a Dilma pra ser lá, o Lula falou, não, você vai ser em Minas Gerais. Aí o cara ficou puto, lança esse vídeo. Pô, deve ser ruim pra quem tá com a turma, né? Tamo no navio aqui. Não, e o PT e o Você não PDT acha estão que- unidos lá no Ceará. O Camilo é do PT, Sim, com sim. apoio dele. Então, Sim, mas o cara deu uma queimada em você, né? em mim, não. Ele falou assim, o Haddad... Ah, no queimou, Haddad eu... pô. Não, peraí. Queimou. Minha tia mandou 70 desse vídeo. Mas você não Tia, saiu já do tia. grupo da sua E tia? ela... Punha lá. Ó, o caixão. Prego no caixão. Prego no caixão. KKK. Falei, porra, bicho. Bloque da Eu não tia. saio daqui sem o telefone da sua tia. Ô, Emílio, posso fazer uma pergunta? Pois não. É verdade que o Joaquim Barbosa pode ser um dos seus ministros? Não, na verdade, quando o PSB e os governadores do PSB me procuraram, sugeriram uma visita ao Joaquim Barbosa, que tem boas ideias. Joaquim Barbosa foi servidor público de altíssimo nível por 40 anos, membro do Ministério Público, presidente do Supremo Tribunal Federal, e eu aceitei ir à casa dele para ouvi-lo, ouvir as ideias que ele tem de fortalecimento dessas instituições a que o Rolo fez referência. Acho que não ouvir ele, que é uma pessoa respeitável por muita gente, é um erro. Como não ouvir muita gente que tem experiência, bagagem e quer o bem do país. Então, no que depender de mim, independentemente de convite, sondagem, de fazer parte ou não, integrar ou não governo, eu vou ouvir as pessoas. Não tem professor que não para ouvir as pessoas. Primeira coisa que um professor tem que fazer é aprender, senão ele não tem o que ensinar. Então, é do ofício do professor ouvir muito, para tentar aprender, chegar a conclusões, chegar à inovação. Senão a gente não vai andar para frente. E na minha opinião, nós temos muitos brasileiros que não são de partidos organicamente e que podem contribuir para tirar o país da crise. E aqui em São Paulo você apoia quem? Você falou do Joaquim Barbosa do PSB, você tá com o João Dória, tá com O França, né? Mas o França tá na moita. Como o assim, França na também moita? tá na moita. Ah, mas o Dória falou O bem França da vem Haddad. aí amanhã. Vamos perguntar pro França. E aí, França, abre o voto aí, ó. Se ele tá com o Bolsonaro Você- com o Haddad, Hã? é isso? Não, o partido apoia. Apoia. Mas Eu não, ele- sei se eu não sei se o PT oficializou apoio a algum candidato. Mas Quem? Dória Mas nem a Dória pau, não, né? né? Quem? Dória nem a pau, né? Eu vou- Falou bem de você, pô. Eu vou, Poxa. eu vou ser... O Dória falou bem de Falou. você. Onde você tá sentado? Falou. Haddad é Veio muito ontem aí. inteligente. Haddad é uma pessoa maior. Falou. veio Falou, ontem. falou mesmo, Ontem, falou tá mesmo. ontem, eu perguntei Me deixou um pra ele, monte de dívida. O cara inventa fake news. Aí não. Não, ele tá puto com o SCAF.
Porque ele falou, pô, dei campanha pra aquele... Ajudei. Dei dinheiro pra campanha. Haddad. Mas Chorou mas aqui. doação Chorou. formal tá escrita? Do quê? Tem que pedir, quando é que Não, tá naquela primeira formalizado? campanha do SCAF, não, Nunca né? vai estar formalizado, se deu dinheiro, ele tá Dou, com dinheiro. Não, mas quando podia. Por que você classifica essa revolta com o PT? Você acha que esse antilulismo fortaleceu também o Bolsonaro? Por que você acha que as pessoas também não querem votar no PT? Qual que é a sua avaliação? Olha, sempre foi assim, desde o nascimento do PT, sempre teve... O pessoal fala o antipetismo, ele tá mais forte hoje, é verdade, mas ele sempre existiu. Não é uma coisa nova. Mas o ato de corrupção não colaborou, na sua opinião? Ah, lógico que colaborou. Olha só, esse tipo de coisa é um atraso de vida. Sobretudo quem está num partido trabalhista tem que ter o triplo de atenção com essas coisas. Por que eu criei uma controladoria geral aqui no município para olhar tudo? Você sabe quem eu chamei? Eu chamei um cara da CGU para ser meu controlador que eu nem conhecia. E sabe qual que é a ordem que eu dei para ele? Não me peça orientação, faça o seu trabalho, doa quem doer, investiga a minha família, meu secretário, não quero nem saber quem você vai investigar, só não me deixa ter problema aqui na cidade de São Paulo. Sabe quanto nós recuperamos de dinheiro desviado da cidade de São Paulo em gestões anteriores? 300 milhões de reais, graças à atuação desse órgão de controle que chama controladoria. Então, para mim, isso aí é questão de honra. 1 centavo é pecado. 1 centavo público é um pecado mortal você botar a mão. Porque tá faltando na merenda, tá faltando no medicamento, tá faltando na saúde, tá faltando na educação. Você vai botar a mão? Já é tão difícil cobrar imposto, como você falou, né? Ninguém, né? O pessoal bronqueia. Não, imposto não. Que imposto? Então, Os caras bronqueia tão e pagar loucos. imposto. Aí você cobra o imposto e vai lá um cara e toma. Então, esses órgãos de controle precisam... E eu fiz uma crítica outro dia, que eu reitero aqui. Os órgãos de controle no governo federal atuaram muito bem nos ministérios. Você vê que eu fui ministro da Educação durante 7 anos. Sabe qual era o meu orçamento anual? 100 bilhões por ano. Você nunca viu uma matéria sobre o Ministério da Educação em relação a desvio de verba pública. Por quê? Não é só porque a equipe era honesta. É porque tinha controle interno que impedia o problema. É importante ser honesto, é uma obrigação ser honesto, mas como é que você vai gerenciar 140 mil servidores? Você precisa de controles, filtros. Isso não aconteceu, por exemplo, com a mesma eficiência nas estatais. Então, a minha proposta de governo é levar para as estatais o mesmo tipo de controle que funcionou bem nos ministérios. Que aí a gente blinda as empresas estatais também. Muito bem. Pois não, doutor Rolo. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Ontem saiu uma notícia que talvez o Mário Sérgio Cortella seja o seu ministro da Educação, e também saiu a notícia do ministro da Educação do Bolsonaro, que ele é um general, alguma coisa, alguém com uma patente, e ele disse que os livros didáticos deveriam ser mudados. O que o senhor pensa disso? Assim, o Bolsonaro fala muito de escolas de militar. Qual é o benefício, o ensino de distância para crianças de até 7 anos? Qual é o benefício e malefício disso daí? Olha, eu tenho discordância muito grande com a proposta do Bolsonaro para a educação. Educação à distância para criança de 11 anos, como ele está propondo, é uma coisa que vai dar muito errado. A criança de 11 anos, ela precisa estar na escola, convivendo com os colegas, com o professor, de preferência 2 professores atuando para que essa criança esteja aprendendo. Ela precisa do ensino presencial, ela precisa da merenda, porque muita gente não tem o que comer em casa. Em casa, na frente do computador, ela vai ficar sozinha na maioria dos casos, porque os pais trabalham. A mãe não tem dinheiro para contratar uma cuidadora da criança dela. E sem o professor, ela não vai aprender pelo computador. É uma proposta esdrúxula de quem provavelmente não conhece nada de educação. Ele falou que não conhece nada de economia, mas de educação ele conhece menos, na minha opinião. Segundo ele lugar, um cara de Tá bravo educação com o bolso, muito nada a ver. Segundo mas lugar. educação é triste mesmo, Emílio. segundo lugar, é uma proposta errada, Mas e o Emílio. kit gay que ele fala? Então, Tem o deixa kit aí que eu gay. vou Pode perguntar. falar mais, Eu vou Emílio. perguntar. Emílio. Deixa Ele pra falou- mim essa. Emílio. Aqui, eu vou Deixa pra perguntar. mim essa. Emílio. O doutor Rolo Deixa pra mim. Deixa pra mim Pergunta, essa. Não, mas esse Fazer lance o do gol. kit gay. Boa. Esse lance do kit gay. Ontem mas o esse... tribunal proibiu ele de falar disso.
Que ele falou que é uma Mas aí- invenção sua. Porque é falso. Então, mas Não, tinha... Por que o tribunal proibiu ele de falar? Vamos Me lá. explica. Deixa eu... O kit gay, sabe quando foi? Ele veio aqui há muitos anos atrás. E a gente tava falando, não sei o quê. Ele falou, não, eu tenho que estar lá para defender essas causas. Porque eles vieram, não sei quem foi que veio com o kit gay. Era o livro, e ele trouxe o livro. Ele andava com o livro e com o nióbio. Mas a justiça Pô, já... não conheço com eles, nióbio. caras, 70 anos. A justiça Deixa eu contar. já desmentiu Não, ele. Não. Então, Ele vamos- falou o vamos lá. seguinte. Deixa eu falar, Não, Emílio. não. O que ele falou foi o seguinte. Ele falou, algumas famílias querem dar educação sexual em casa. Elas não querem que isso seja feito por um professor numa escola que a família não tenha controle. Então, eu não aprovei, eu fui contra esse negócio do kit gay. Em momento algum ele falou que foi você. Cara, olha... Não, falou. Falou sim. Não, Falou. na época tanto- Deixa eu Ele tanto fazer uma- fala, Aqui ele não falou. ele Não, tanto mas ele fa- falou. Aqui ele não falou. ele tanto falou, Falou que sim, ele foi Emílio. condenado Não chegou no seu ontem. grupo, mas falou. Ele tanto falou que ele foi condenado ontem a não falar mais. Então, A não falar mais. Emílio, Porque é para muito pra absurdo. pensar o seguinte: você acha que uma professora primária vai pegar uma coisa dessa Acho. Tem uns professor louco pra caramba. Você viu a pra prova? educar, Sei. a educar a criança a Então, mas- mudar de Então, mas- orientação mas- sexual? Mas esse negócio Com não, 6 não era anos? do MEC, não era uma Nunca. proposta pro MEC? deixa eu pegar Nunca. aqui, deixa eu pegar Bolaram aqui o isso. programa. Hã? Então, Que bom, programa? Cara, não, isso é que uma- é Qual o programa de governo dele. Não, Não, do Haddad. Agora, deixa eu falar uma coisa sobre Porque ficou esse educação. negócio de kit gay, de Ele tá com o maconha. relatório. Relatório do Coisa Dr. assim, Rolo. não, Calma aí, Então, relatório. bom, Cara, primeiro- esse cara é bem maluco. Esse bem Bolsonaro de falar um negócio desse é meu respeito. Não, mas ele não É falou. bem louco. Falou, Emílio. Falou. Não falou aqui, mas falou em outros Não, mas lugares. ele falou, ele Lógico fez, que falou. ele fez uma referência aqui, inclusive os advogados do Haddad entraram com direito de resposta, a liminar foi indeferida. No caso da Jovem Pan, a liminar foi indeferida ontem. Mas ontem nós ganhamos. Não, mas teve uma Não, mas liminar nu- aqui nunca- contra a Jovem aqui Pan que nunca foi falou. indeferida. Pode Não, ser ele fake fez, news. Ele fez uma referência. Não, ele falou assim. aqui, Durante a sim, entrevista Durante a fez. entrevista. Mas Ô, vamos doutor, lá, Lula eu derrubou queria o até programa. perguntar, até para dar oportunidade, porque aqui o objetivo é dar espaço para os dois candidatos exporem as suas plataformas, né? E no seu programa de governo tá aqui, promover a cidadania LGBTI+. E aí fala expressamente em educação para a diversidade. Aí na parte cultural fala o seguinte, cultura como direito de todos e fala também de cultura de LGBTI. Quer que eu traduza no popular o que isso significa? É ensinar as pessoas a não bater em Ele fala homossexual. sua bichinha. Em homossexual. Agora, A não bater. Gente, morre muita gente aqui por conta disso. Apanha na rua. Você educar uma pessoa e falar, olha, a sua orientação, né, o que você faz da vida, o problema é teu. Agora, você não pode bater numa pessoa. mas criminalizar, ok. Aqui também Você tá não falando pode em bater numa criminalizar. pessoa. Tá falando Você não de pode educação. expulsar da escola. Você tem... Gente, isso aí é coisa... É beabá Não, mas isso aí, de educação. Haddad, mas isso aí não, Você não isso pode aí- educar... Então, mas isso aí não é uma educação familiar. Eu acho que É, essas lógico que é. Eu acho que o grande problema Não, é. mas olha só. Eu acho você que tá, essa. Emílio, você está falando de coisas diferentes. Olha só. No ensino médio, os jovens precisam ser informados sobre determinadas coisas. Sabe por que tem muito aborto no Brasil? Porque tem muita gravidez na adolescência. Por falta de informação. Como é que as pessoas querem que reduza o número de abortos no Brasil se a gente não educar as meninas e os meninos sobre valores, sobre procedimentos, sobre como evitar a gravidez na adolescência, sobre como evitar doença sexualmente transmissível? Isso é ciência. Nós temos que levar ciência para a escola. Quando você pega uma menina de 17, 18 anos, que está no ensino médio, e fala, olha, você precisa conhecer, você precisa ter essas informações, o que você está querendo evitar? Gravidez indesejada, aborto como consequência da gravidez indesejada, que a pessoa se exponha a drogas lícitas ou ilícitas que fazem mal para o organismo. Porque a gente fala maconha, mas o álcool faz muito mal. Se você não chegar para um jovem e falar, olha, primeiro, se é menor, você não pode tomar álcool, é proibido. Se você fizer 18 anos, você já está autorizado por lei. Mas cuidado, não é porque você está autorizado que você pode fazer o uso que você quiser, porque você pode bater o carro, você pode ficar agressivo, dependendo do organismo. Você tem que alertar o jovem do ensino médio de certas coisas que ele precisa saber para lidar com a própria juventude. O que isso tem de mal?
informar as pessoas com todo o respeito a valores. Mas com eu acho que tem todo o algumas famílias que preferem dar educação sexual em casa. Mas não querem que isso seja do Ministério da Educação e Cultura. Não, mas Emílio, não é. Primeiro eu acho. E hoje em dia as crianças e os jovens lidam muito melhor com isso. A gente está aqui na Avenida Paulista. Eu, por exemplo, vim aqui no domingo e a Paulista fica fechada. Tem aqui maconha, a cultura Amsterdã. Amsterdã fica pequeno. Nem precisa liberar maconha. Mas o Brasil não Fica é a Paulista, tranquilo. doutor Rolo. Não, eu O quê? sei. Mas Mas o Brasil tem não é diversidade. Emílio, Você fica nós fumando tamo- maconha todo dia aí embaixo. Nós você Isso é um tá- problema meu. Então, Não é não. Eu não Mas fumo o na Brasil- Paulista, eu fumo na já minha tá casa. liberado. O Brasil aprendeu a lavar a mão esses Padilha, tempos. isso aí não se preocupa que a turma já tá fumando aí. Não, mas uma coisa que é Legalize. séria, a AIDS, por exemplo. A AIDS cresceu, onde mais cresce a AIDS É entre jovens. de 16 a 24 anos. Você não Sou vai médico informar? Infectologista. Você não vai falar sobre AIDS? Como é que você, Você não fala vai sobre falar AIDS? sobre os contágios? Como é que a sua mãe Não fala sei. de Não, AIDS? tem que falar, Emílio. Pelo amor de Até Deus. Deixa eu porque falar. a sua mãe lá no Emílio, grupo acha que AIDS é coisa Eu de acho, Emílio, eu acho que nesse aspecto... Emílio, precisa de campanhas públicas. Sim. Isso precisa estar inclusive, antigamente, tinha campanha de TV. Por exemplo, Sim. quando você fazia campanha de TV pelo uso do preservativo, no carnaval, por exemplo, Não, mas isso é uma coisa. mas na TV todo mundo assiste. Isso é uma campanhas de coisa. AIDS são fundamentais Cara, porque... você precisa fazer- Mas você não pode falar de Isso é uma de AIDS, coisa, sim. isso é Na uma coisa. escola, Isso na é escola eu saúde falava. pública. Mas é de saúde é de pública saúde que nós estamos pública, falando. Nós estamos falando de comportamento. Não estamos não. Ele tá falando do kit gay. Não é Nós comportamento, estamos- Emílio. Eu tô falando... Não, o que eu tô- Emílio, o nós que eu estamos tô falando de saúde pública aqui. O que eu tô falando é o É de seguinte... saúde que eu tô falando. Em alguns aspectos, principalmente, eu acho, na educação dos filhos, o pai e a mãe, a família. É lógico, Emílio. Ela Ninguém quer discorda disso. cuidar daquilo. Ela Mas é não óbvio. quer que isso seja uma interferência. Vamos lá, tutelado pelo Estado. Eu também acho. O que eu entendi no kit gay é o seguinte: o Estado Não vai existe. Não tutelar. existe esse lance, Eu Emílio. achei. Não existe. Tem uma Minha reportagem. tia, desculpa. Viu? Eu vou fazer um break. Deixa eu fazer um Só break. pra falar um negocinho, Emílio. A Paulinha só pra- tá brava. Só pra, tô bravíssima hoje. Por que, Paulinha? Tô brava com você. Por quê? Ele tá insuportável. Só pra deixar bem claro que o Bolsonaro, na nossa live, falou sim que o Haddad criou o kit gay Toma. com todas as letras. Desculpa, e eu não- queria agradecer ao Haddad, toda a equipe dele, ao Zé, enfim. Isso é uma puta Não confia direita. nela, viu? Agradecer. Quando você não tava aqui, chamou de arregão. Só pra deixar bem claro. Ela que Ela fez falou a o arregão não hashtag. veio. Tá puxando o saco. Ela que fez a É hashtag verdade. amarelou. Acabei de assistir. Ela a tem uma tatu do entrevista. Bolsonaro. Ele tá É porque a Paulinha morre de medo de processo. Não, eu acabei de assistir novamente, inclusive tá no seu WhatsApp. Não foi só a tia que mandou, fui eu. Que é uma tia. Queria Minha agradecer. tia é Queria agradecer porque insuportável. a gente já tinha convidado o Haddad por 2 outras vezes para estar conosco. É uma honra recebê-lo. Foi muito Obrigado. difícil. Queria agradecer a todos que Tá emocionado ao lado colaboraram. da sua carreira? Muito bem. Eu vou fazer um Praça break Carlos agora. Alberto de Nóbrega. Depois. Até hoje, você prometeu na minha face, Haddad, a praça pro seu Carlos Alberto de Nóbrega Não pode e dar não nome. cumpriu. Você falou que Morreu faria. ainda. No próximo bloco a gente Não vai pode discutir dar nome de o que o pessoa Haddad viva. prometeu e não veio. Muito bem. esperar morrer, então. Se você tiver pergunta, pode mandar aqui. Temos aqui o Alexandre o quase lá Padilha. atrás. O Padilha foi eleito deputado federal por São Paulo. Tá aqui com a gente também. E o Fernando Haddad. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no Haddad no Pânico. E muito obrigado pela sua audiência aqui na programação da Jovem Pan. A gente volta daqui a pouquinho aqui no Pânico. Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico. Meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presença ilustre nesse programa. Fernando Haddad, daqui 12 dias nós teremos a eleição para presidente da República. Temos aqui o Padilha também. O Padilha já foi eleito, tá tranquilo. E o Haddad está... E o Haddad... Não tão E se tranquilo Deus quanto o quiser, Você não Haddad. tá o tranquilo? Haddad Você tá vai tranquilo. ganhar. Mais que o Haddad, Tá tranquilo. Aliás, eu vou dizer pra você, eu tô acompanhando aqui. Esse aqui eu vou te falar, viu? Os caras xingam a Amanda, ficaram me xingando aqui. Primeiro era de esquerda. Porque quando a Haddad veio aqui, eu achei legal aquilo que ele fez à prefeitura. Por quê? Porque ele tava com uma ideia de fechar a rua, da mobiliário, que é a ideia pra Abriu frente. a Paulista, abriu a Paulista. Abriu a Visionário. Paulista e tal. Ele é visionário. Peraí, filha, deixa eu terminar. Não queira colocar palavras na minha boca. Mas ele é visionário, Toma a gente essa. já sabe disso. Eu sou um cara que eu não sou intransigente. Eu acho que o mundo não é esquerda ou direita. É o intransigente e o leniente. É o cara que aceita ideias. O mundo é de ambos- malemolente. O mundo não pode ser uma. O mundo não pode ser uma. Então eu gosto de
pessoas que têm outras ideias pra gente sentar, discutir, debater. Isso é bom. Isso que eu acho o melhor é de fundamental, tudo. não é? Mas as pessoas querem, elas obrigam a você tomar um partido. Ficou uma coisa meio totalitária, dos dois lados. Né? Uma coisa assim, então você... Meio ambiente. Você vai discutir mesmo. Eu acho muito importante discutir mesmo. Não, mas isso é uma pauta de esquerda, eu não quero nem saber. Eu só quero saber do kit gay ou de segurança, só quero saber isso aqui. Então as pessoas ficaram meio assim perdidas nesse momento. Mas é um processo e eu acho que... Mas você vai parar de falar do que não existe, né? Esse negócio de... Do quê? Do kit gay? O doutor Rolo... Não, ele disse que é tem. muito Peraí, melhor só um sobre segundo. kit gay, gente. Até pra Mas a esclarecer. justiça- Não, viu, Haddad? Até pra esclarecer, porque pra te dar a oportunidade de esclarecer. Se é mentira, você diz que é mentira e tá tudo resolvido. Tá aqui, tem uma matéria que até um internauta que mandou, de 13. Publicada minha tia, originalmente, não, 27 de maio de 2011 e aí republicada 13 de outubro de 2018. Governo Dilma, kit gay será reformulado e lançado até o final do ano. Ministro da Educação revela também que pasta estuda realização eletrônica do Enem. Uma matéria aqui na veja.abril.com.br e tá aqui, publicada em maio de 2011, foi atualizada no dia 13 de agosto de 2018. Tá, tem veículos de imprensa aqui. Então, mas por que a justiça proibiu o Bolsonaro de falar desse assunto? Porque todo o material que chega no MEC, de ONG, contra isso, contra aquilo, é avaliado. E só é distribuído se é aprovado. O que não é aprovado não é distribuído. A quantidade de material que o MEC avalia, você não pode imaginar. O que chega na escola passou por N filtros. Várias universidades avaliam, a própria escola avalia, os secretários estaduais, os secretários municipais. Então não tem hipótese. Erros podem ser cometidos? Sim. Nesse caso não houve erro nenhum, porque tudo é avaliado pelo Ministério da Educação. E quando alguma coisa se escapar, tem o professor lá que liga o sinal vermelho. Fala, aconteceu um negócio aqui, aconteceu alguma coisa errada. O que a justiça falou é que o Bolsonaro mentiu e proibiu ele de falar nesse assunto. Muito Haddad, bem. o que você acha da proposta do Bolsonaro de subir de 11 a 23 ministros no STF? Isso é uma loucura. Você já imaginou alguém nomear 12 ministros de 23? Ele vai ter maioria para governar do jeito que ele quiser. A Constituição tem um guardião, que é o Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode fazer bancada no Supremo Tribunal Federal. Ele quer fazer uma bancada. Ele quer ter 12 nomes indicados por ele contra os 11 que estão lá. Aí quem vai dizer o que é constitucional e o que não é constitucional é a bancada dele. Não tem nada mais totalitário. Eu nunca vi isso em nenhuma ditadura. Nem a ditadura militar que ele tanto elogia fez uma maluquice dessa. Ô Haddad, mas você também queria mexer no pai dos burros. Tanto você quanto o Bolsonaro... Qual o pai dos burros? A Constituição, pô. Quero mexer. Você vai mexer na Constituição? Lógico, eu vou fazer a reforma tributária. Então, mas isso aí não é atributo do presidente. É só um Leonardo pra turma... Não, são duas coisas diferentes. O que nós tiramos do programa que estava dando atrito era a convocação de uma comissão de uma eleição específica para isso. Uma assembleia. Isso nós retiramos do programa. Mas reformar a Constituição, como é que eu vou reduzir o imposto de renda de quem ganha até 5 salários mínimos? Como é que eu vou colocar imposto sobre grandes fortunas? Tá vendo aí, ó? Vai meter imposto. Mas você tem grandes fortunas? Eu? Depende. Tá tudo Quanto indo você tem? irmão. Tá junto com o Lula. Se média for R$300. É uma conta Você do tá Lula. com cara de ter ganhado uma grande fortuna. Ele é bilionário. O meu dinheiro tá tudo... Herança. Imposto Tá sobre tudo lá herança. com a Odebrecht, já tá... Isso. É o seguinte, o que os caras não querem é porque você vem com essa conversa, deixa eu falar sério. Por exemplo, nós vamos comprar Venezuela, eu nem falei aqui pra ele, porque... A gente vai mudar lá, já temos um Nós vamos resort. quiser. Nós vamos comprar com a Amoedo a Venezuela. A Bom, Venezuela... ele tem grana pra Claro. Claro. Nós vamos comprar a Venezuela, nós vamos fazer o hino. Quem que vai cantar o hino da Venezuela? O Sorocaba. Sorocaba. O João e Fernando e Sorocaba. Fernando e Sorocaba, vamos fazer o hino da Venezuela, vamos lá e vamos comprar. Tamo também Tá com barato. o velho também, propusemos pro velho, pro ministro.
Pro Meirelles, vai ser youtuber agora. Nós vamos pegar. Chama o Meirelles. Nós vamos pegar o Meirelles e o Amoedo E comprar Venezuela. e eu. Um terço cada. Um terço, cara. Um terço Nós cada. vamos chegar lá. Nós vamos comprar. Você pode ser nosso ministro da educação lá na Venezuela. Nós vamos deixar que lá tá uma desgraça aquele negócio. Bom, mas tirando a brincadeira de lado, eu nem sei o que a gente tava Posso falando. fazer uma pergunta? Não, eu nem uma. sei o que a gente tava falando, que era uma coisa interessante. Bom, não sei. Tá finalizando o kit De gay. volta. Não, Posso fazer uma pergunta? nós falando de aumento de imposto. Eu queria mudar o tema aqui e perguntar pro Haddad por que vocês mudaram todas as cores? O PT sempre foi vermelho, agora mudou pro verde e amarelo e tiraram o Lula. É vergonha do Lula na cadeia? Qual que é? Não. Você fez rádio e TV, né? Espera só Tem um aula de minutinho que eu tô perguntando publicidade, pro né? Haddad. Vocês sabem, né? Isso daí E por que não começou assim, então? A Deixa eu pergunta é perguntar. legítima. Se você pegar todas as vezes que nós fomos pro segundo turno, nós fomos 4 vezes pro segundo turno, nas 4 vezes, pode apurar, nas 4 vezes que nós fomos pro segundo turno, a gente mudou a bandeira da campanha. Não é a primeira vez que isso acontece. E todas as vezes a gente foi questionado por isso. Por que a gente faz isso? É a 5ª vez que nós vamos fazer. Porque o segundo turno não é mais um projeto de um partido. Não pode ser mais um projeto de um partido. Você tem que anunciar uma ampliação, tá certo? Para você dizer o seguinte, olha, eu tenho um campo que tem tais valores, combater a desigualdade, permitir acesso, garantir oportunidade. Eu tenho um campo e esse campo convida as forças que participaram do primeiro turno e não estão no segundo para prosseguir, que é o que eu fiz durante esses 10 dias. Se você pegar minhas entrevistas dos últimos 10 dias, eu tô o tempo todo estendendo a mão para forças, para somar forças, para, na minha opinião, defender um projeto mais amplo de sociedade, né? E, obviamente, que o meu adversário está fazendo a mesma coisa. Ele teve apoio hoje do Sarney, ele teve apoio da Ku Klux Klan americana. Não, é verdade, tá nos jornais. Emílio Então, disse que não existe mais Ku Klux cada um busca apoio onde acha. Não, vocês estão apelando demais, gente. Mas foi E um cara, o PT pegou do Renan Calheiros. Não, Vocês chamaram o PMDB de golpista e pegaram apoio do Renan Calheiros lá? Não, nós demos apoio pro Renan Filho, que foi eleito com 80%. Ah, mas você tava lá com o Renan Calheiros, essa turma toda. Deixa eu te falar uma coisa. O PT apoiou publicamente a reeleição do Renan Filho. Renan Filho foi eleito com quase 80% dos votos. Porque efetivamente tá fazendo um bom governo. Eu fui lá, fiz uma carreata com o Renan Filho. O pai tava. Fiz uma carreata com o Renan Filho porque nós apoiamos a reeleição do Renan Filho. Como apoiamos o do Flávio Dino no Maranhão, como apoiamos o candidato Ricardo Coutinho, foi eleito também o João Azevedo no primeiro turno. Então nós fazemos política com aqueles que a gente acha que vai ser o melhor para o Estado. E todos os que a gente apoiou foram eleitos no Nordeste. Ou estão no segundo turno. Então qual é o problema? Não tem problema, eu não fico me escondendo. Sim. Eu não escondo apoio, não. Quando o cara me apoia, quando eu apoio, eu dou isso aí. publicidade. Você ficou sozinho no barco. Sim. Só aquele A deriva. Que barcão? Porra, você Quando sabe, o Lula deu pô. discurso, ninguém Cê tava sabe, lá. pô. E também, É complicado, é difícil. Vamos lá, Bom, o que é? Eu tenho ouvido várias entrevistas suas criticando os apoiadores do Bolsonaro pelos episódios de violência, até a própria conduta do Bolsonaro, de que não vai atrás das vítimas, se solidarizar e etc. Eu queria saber o seguinte, se o PT não tem um papel importante e os seus seguidores nessa questão da violência, lembrando aquele episódio de 9 de abril, quando o Lula estava lá no sindicato, aquele episódio com o ex-vereador do PT, o Maninho e o filho, que agrediram lá o Alberto Bettoni, o empresário. E também se essa questão de adjetivar de golpista, de adjetivar de coxinha, se isso, na sua concepção, não fica o nós contra eles, não acaba acirrando a disputa política e jogando para um campo que não é saudável. Não, veja bem, em primeiro lugar, assim, eu sou candidato a presidente da República, eu tenho 18 anos de vida pública, como ministro e como prefeito. Você nunca viu um gesto da minha parte, um gesto de desapreço, deselegância, do que quer que seja em relação às pessoas com quem eu tenho divergência. Então, você está falando aqui de quando a gente fala do Bolsonaro,
Eu não acho que ele é responsável por todos os atos de violência que acontecem por parte dos seus seguidores. O que eu tô dizendo é que ele dá um mau exemplo. É diferente. Eu não posso responsabilizar ele pelo mestre de capoeira que foi assassinado com 12 facadas por uma pessoa seguidora do Bolsonaro. Agora, o que eu posso dizer é que, como exemplo, ele não é um bom exemplo. Porque ele falou, por exemplo, uma pessoa que fala: o problema da ditadura foi que torturou e não matou. O correto teria sido matar 30 mil pessoas no Brasil. Eu tô falando de frases que ele pronunciou. Não tô achando nada. Tem vídeo e tal. Aí ele fala assim num programa: todo mundo sabe que eu sou a favor da tortura. A frase dele. Todo mundo sabe que eu sou homofóbico. Então são frases que, na minha opinião, estimulam as pessoas a cometerem algumas ações que não são desejáveis. Não, mas é uma frase do cara falando no super pop. O contexto do super pop é ele. Mas hoje ele tá no Jornal Nacional. Eu sei, mas agora o cara é presidente. Mas é que nem o Haddad. Você Se tem o cara que dar vira um presidente. exemplo. Eu sei, eu entendo. Eu vou em programas. Faz 18 anos que eu dou Rony entrevista. Eu entendo. Eu nunca dou. Você tem que ter postura. Então, mas você não Você acha. acha que o Obama. Para pra pensar nos estadistas do mundo. Mas isso é um. Você acha que o Macron, alguma vez na vida, o Obama, alguma vez na vida, fala uma coisa, você dá um péssimo exemplo. Não, mas Pera aí, eu acho sacanagem também isso, porque isso pode ser. Porque o que eu falo é o seguinte, é que os caras vão falar, porra, você vai ficar brigando? Não, não é brigando. brigando. O Brasil é muito importante, aqui não é uma republiqueta. O Lula não tinha o primário também, e foi presidente da República. Mas fala, o Lula era inteligente, não, mas peraí, Emílio, o cara também... Emílio, portador de quê? Eu não sei, mas eu não tô falando... pensamento elitista. Mas pera um minuto, elitismo... Não, peraí, Emílio, deixa eu te responder. Desculpa, eu não tô questionando se ele estudou mais ou menos do que eu, até porque tem gente que não... Meu pai não estudou. Meu pai nunca frequentou uma escola na vida. Meu pai estava na lojinha. Desculpa, meu pai foi agricultor familiar até os 24 anos de idade. Dos 8 aos 24, arava terra. Veio pro Brasil, foi para uma cidade de 5 mil habitantes, chamada Uchoa, passou 5 anos lá com uma portinha de armarinho, para fazer o primeiro dinheirinho dele. Isso foi dos 24 aos 29 anos. Chegou em São Paulo com 30 anos de idade, para abrir uma loja aqui. Mas era agricultor familiar, nunca pisou numa escola. Aprendeu a ler e escrever em árabe e em português com a própria inteligência, sem apoio, porque não tinha escola. Então, longe de mim, falar da formação das pessoas. Tem nada a ver com formação. Eu tô falando de educação. Tô falando de outra coisa. Você não pode falar as coisas que ele fala. Um presidente da República, alguém que aspira esse cargo, você não pode. Eu tenho 55 anos. Pega no YouTube tudo que você quiser. Quantas entrevistas eu dei na vida? Vê se tem uma frase minha fazendo pouco caso de alguém. Dizendo que uma camada, uma categoria, fazendo pouco... as pessoas sofrem. O negro sofre, a mulher sofre, o trabalhador sofre. Você não pode emitir esse tipo de juízo. Ele nega a existência do feminicídio. Então eu não tô falando aqui de elitismo. Mas é o discurso dele, não é? O meu pai nunca foi para uma escola. Eu nunca vi meu pai ofender ninguém. Porque, por exemplo, a Manuela foi lá na igreja rezar e ela falou que não era católico. O discurso muda. Você não acha que é por causa disso? É política, né? Mas é isso. Mas é isso o Fernando Henrique perdeu uma eleição porque o Boris Casoy perguntou se ele acreditava em Deus. O Brasil é assim. Deixa eu só... Não é o Brasil. Todo mundo é assim. Eu acho que um estadista, alguém que pretende chefiar o Estado brasileiro, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Você precisa ter postura. Sabe? Você vai encontrar a Angela Merkel. Qual é a postura que vai ter? Você vai ter estatura pra dialogar? Aprende rápido. Aprende sim. Aprende o poder, deixa o cara louco. Você sabe, Haddad. Haddad, você falou meu amigo, se você não tiver preparo, você vai arrebentar o país. Você acha que o povo tá errado? Não é isso. Eu tô numa disputa presidencial. Eu tenho que apontar o que eu vejo de problemas pro meu país. Eu acho que o Bolsonaro não tem estatura para ser presidente. Eu não tô ofendendo ninguém com isso. Então, mas dos dois lados... Ué, o que eu posso fazer? Eu vou mentir pro eleitorado? Mas Falar, não, ele é... Se fosse... Olha, nós estávamos em 15 disputando a eleição.
Né? Se eu estivesse disputando a eleição com o Ciro Gomes, não estaria dizendo isso. Se eu estivesse disputando a eleição com o Geraldo Alckmin, não estaria dizendo isso. Pô, eu tô sendo sincero. As pessoas querem sinceridade dos políticos. Quando você é sincero, tô sendo sincero. A Marina Silva foi minha colega de ministério, o Meirelles foi meu colega de ministério, o Ciro foi meu colega de ministério. Quando eu fui prefeito, eu dialogava com o governador Geraldo Alckmin. São pessoas que têm condição. Eu não estaria aqui dizendo isso. Agora, eu estou alertando, é meu papel como cidadão, como candidato. Eu não acho que o Bolsonaro tenha condições de presidir o país. E o que você acha que é a visão do mercado? Porque toda vez que sobe o Bolsonaro, o dólar abaixa. Calma, só para concluir. O dólar abaixa. Está subindo ou descendo aqui? Vamos lá, o dólar abaixa e a bolsa sobe. Como é que o mercado te enxerga? Primeiro que o mercado vê tudo no curto prazo. Segundo, que o mercado está de olho nas privatizações. Quer comprar as estatais a preço de banana. Terceiro, que o mercado não olha para o Bolsonaro, olha para o Paulo Guedes. Mas o Paulo Guedes pode ser demitido no dia 3 de janeiro. Também o mercado não olha para o Lula? Também não olha contra o PT? Pode olhar, mas eu estou falando assim, quando eu vou conversar com esse mercado que você fala, em primeiro lugar, o mercado financeiro não é o mercado todo. O mercado financeiro é uma parte do mercado. Eu estou olhando muito mais para a produção do que para o mercado financeiro. Eu já falei, eu não vou botar banqueiro no Ministério da Fazenda. Porque o banqueiro só olha o bolso dele. Não olha o bolso da população. Manteiga tá louco. Mas o Lula fez acordo com o banqueiro. Manteiga tá louco pra voltar. O Lula fez acordo com o banqueiro, com o Meirelles. Tá louco pra voltar. Mas no Banco Central. Sim. Botou. Não. Mas é diferente. O Banco Central você tem que botar alguém que entende de banco. Mas vamos pensar numa coisa. Eu entendo quando você falou do negócio dos pequenos delitos. Que você falou que você ia... Desencarceramento. Porque o nego sabe que, custa muito caro você manter cadeia. Tem que fazer um censo carcerário. Então, mas você não acha que isso tem que ser uma coisa que venha depois? Porque hoje em dia o cara, a coisa que ele tem mais medo é de sair na rua. Aí você vem com esse discurso, não, vou tirar pequenos delitos. Aí o cara fala, o que é pequeno delito? Roubar meu iPhone? Não Pra é mim, isso. pequeno delito é o que acontece com a Amanda. Comigo é grande. Roubo é grande. Egoísta, você é egoísta! Tudo é pequeno delito. Emílio, roubaram meu celular. Isso Roubaram não é minha nada. ponta. Pequeno delito. Tal. Quando é com você é outra coisa. Isso Emílio, aí, roubo não é pequeno delito. Não, mas então. Roubo não é pequeno delito. Mas isso aí Deixa eu tá te falar. lá você, Primeiro lugar, minha tia mandou. Não, a tua tia mandou, mas... Deixa eu explicar pra tua tia que eu tô adorando conversar com ela por ter um tempo. Ela mandou. Olha só, Ela chama Emílio. se você fizer um censo penitenciário, você sabia que tem 300 mil mandados de prisão expedidos que não são cumpridos Sim. por falta de lugar? Sim. Sabe que tem, nesses 300 mil, tem homicida, tem estuprador, tem assaltante. E você tem gente ali que já cumpriu pena. Tem gente que já poderia ter uma pena alternativa em função... Tem, às vezes, uma mãe que pegou uma maçã para dar pro filho com fome, tá respondendo, tem várias matérias. Você tem que fazer um censo penitenciário, verificar quem já cumpriu pena, reinserir essa pessoa, não é largar na rua, como estão fazendo agora. A quantidade de morador de rua está aumentando também, uma parte é população carcerária, egresso do sistema prisional. Então, para botar na cadeia, para abrir a cadeia... para homicida, para assaltante, para estuprador que estão na rua. Tem 300 mil mandatos para ser cumprido, ninguém cumpre. Como é que você não vai botar ordem no sistema carcerário brasileiro? Isso é estrutura, não tem estrutura, você tá dizendo? E Não. tem dinheiro? Não, o preso hoje custa 40 mil reais por ano pro Estado. E tem esse dinheiro? Agora, pergunta para qualquer advogado criminalista se não tem que fazer um censo penitenciário no país. Soltar os vagabundos? Ninguém quer que solte os vagabundos. Mas nem eu quero que solte. Então, esse é que é o negócio. Mas quem cumpriu pena? Esse é que é não o sai? Tá falando que ele quer que solte, não é isso? Você Não, eu sei, mas o cara não quer nem saber. A gente Emílio, quer segurança. sabe qual que é o lance? A gente quer segurança. Você vai ter... Passou do limite, entendeu? Mas é lógico que passou do limite. limite. Por que eu tô dizendo que a solução passa pela Polícia Federal assumir responsabilidades que hoje ela não tem? Federalizar alguns crimes relativos ao crime organizado. Aqui ela falou isso. Por que eu tô propondo isso? Porque eu não acredito que botando uma arma na sua mão você vai se sentir mais seguro. Eu não acredito nisso.
E um detalhe, ninguém acredita nisso. Nenhum especialista recomenda isso. Arma nem pra interior, pra dono de fazenda, Não, mas aí tem legislação específica para isso. Mas você quer dizer com a Polícia Federal? O que você acha? A Polícia Federal... Tem uma parte do crime que é nacional, não é local. As facções criminosas se nacionalizaram. Se você não tiver uma polícia nacional, você não vai combater o crime que é nacional. Então nós precisamos fazer um trabalho de chamar para a mesa do presidente algumas responsabilidades para que a Polícia Militar e a Polícia Civil possam atuar nos estados com mais força, não com menos. Eu estou querendo assumir responsabilidades. O Bolsonaro está querendo se desobrigar de responsabilidades. Quando você diz, olha, eu vou te dar uma arma, cuida da sua segurança, você está tirando o Estado. Você está tirando o Estado do tema. Fala, eu estou deixando você se armar, por que você está pedindo? Quem tem que garantir a segurança pública é o Estado. A União tem que fazer uma parte maior. Ela está fazendo uma parte pequena. Ela tem que assumir responsabilidades. Então, olha a diferença. No fundo, que nós estamos dizendo o seguinte: nós queremos assumir mais responsabilidades do Estado por meio da Polícia Federal, que é uma polícia nacional. E nós entendemos que privatizar a segurança armando a população, nós vamos aumentar a violência. Não é privatizar, não é o direito do indivíduo, que inclusive o referendo foi votado para que a maioria da população quis ter direito à posse. Mas o referendo está valendo. Tá valendo, mas é que é difícil comprar uma arma. Sabe quanto custa? Nós queremos uma arma igual o Rambo. Sabe quanto custa uma pistola? Eu quero andar igual o Rambo. Como é que chama aquela pistola Sabe que o o Rambo? Dória falou ontem? Glock. Emílio, Tem faca. Emílio, Sabe o Rambo? Eu tô te falando. Não, faca não, faca tudo errado. A polícia é que tem que te atender, cara. Se a polícia tá atendendo mal, nós temos que botar a Polícia Federal na jogada. Mas Uruguai, o pessoal... E fazer um sistema único de segurança pública. As pessoas não estão preparadas. Uma mulher, uma criança não estão preparadas para isso. Você não vai conseguir treinar a população para isso. E outra, eu tô falando de evidência científica. Onde você fez isso, você piorou a situação. Ué, o Uruguai é de 6 pessoas, uma anda armada e lá a violência depois do Chile. Mas o Uruguai tem 5 habitantes. O Uruguai então, uma delas tá armada. Tá certo isso, gente. Vamos lá, maconha é legalizada. Tem uma arma no Uruguai. Não, mas ué. Sério, mas se são todo mundo é armado. De 6 tem uma, então era pra ser um bang-bang Uruguai, pô. O Brasil é uma paróquia. São Paulo também é uma paróquia difícil. Tanto é que o Dória sentiu. Eu falei pra ele, Dória, você tem que ser prefeito de Estocolmo, de Copenhague, uma cidade boa, uma cidade tranquila pra você ser prefeito. Do Clube Rotary. Quero ser prefeito de São Paulo. Puta, aí você vê aquelas... Eu achava que o Dória não fosse aguentar um ano. Aguentou 1 ano e 5 meses. Falando no Dória, falando só no Dória. Eu só vou fazer um break. Faz um break. Depois outra pergunta relacionada ao Dória e sobre a Prefeitura de São Paulo. Marina Manteiga tá aqui. Tem um vídeo que eu queria que ele... Não, sim. É 20 segundos. Vazou o vídeo, hein, Posso colocar? Não vazou o vídeo. Haddad vazou o vídeo. Você não vai colocar nada. Por favor. O Haddad de sunga no Wet n Wild. A gente tem aqui, ó. Vamos mostrar. Como é que você vê uma pessoa que vota em você e no Dória? Eu não consigo. É verdade. Não faz nada, a filha dela vai chamar Fernanda Você Haddad. é incongruente. Fernanda Dória. Haddad Manteiga. A Dória. É isso. Fernanda Joana. Se ele ganhar, eu coloco Fernanda Haddad Fernanda. Manteiga. Pronto. Eu falei, nossa, que coisa. Ela ama você. E o Dória também, eu não consigo. Não faz sentido. Nenhum sentido. Muito bem, eu vou fazer um break rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta, o papo tá bom aqui. Tem muita gente vendo, ó. Já tá no Bolsonaro ali, ó. Pergunta da audiência. A audiência tá forte. Hein, Haddad? Obrigado, Que bom. Hã? Espero estar contribuindo. Tá forte aqui o negócio. Que bom. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta. Estão xingando, Amanda? Eu não aprendi a colocar palavras que anti-xangamento, eu coloquei feminazi, gorda, petista, Puxa patinho. todas as coisas que me xingavam. Velha. Porque eles colocam que petista é um xingamento, daí não aparece mais na minha timeline, só aparece Tiririca. elogios. Fala, ai Amanda, eu chico Chaveco você da com Turma da Haddad. Muito bem, daqui a pouquinho a gente Amanda, volta. ministra da Saúde, já que faço um trabalho de saúde mental. Astrid né? Fontinelli. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Fernanda Haddad tá batendo um papo aqui com a gente. Pode mandar sua pergunta, é Haddad no Pânico, com a hashtag. A gente volta já na Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Ela parece um
Ah, é? A Índia tá emocionada. A Índia está emocionada. Ô, Índia. Senhor não. Ela tá arrepiada. A Índia, vergonha. a Índia é nosso ouvinte, petista até o último, veio aqui. E a Nete. Trabalhou com a Janete, ela Chorou por causa do Lula, mas tudo por dinheiro. Foi. Ela não quer perder É um cocar pra ela. Ela não quer perder a boquinha da FUNAI, ela pega ônibus de graça. Porque ela é senhora, mas É. isso aí todas as senhoras. Faça uma pergunta. Então, eu quero que o senhor ajuda a segurança da gente. Falei porque pra você. a gente anda muito insegura, esse negócio. Eu não uso celular, eu tenho uma maquininha fotográfica, eu não mexo com celular. Mas a gente anda na rua, dá medo, esse negócio de briga, de tudo. Então, o senhor põe a polícia na rua mesmo, pra gente andar. Ele é o Haddad, tá? Não, Ele não é o Bolsonaro. Só pra te avisar, esse é o Haddad. Não é o Andrade. Já ficou... Haddad. É, o Andrade. Vou ficar feliz Obrigado, Esse é o que ele Bolsonaro. tá. É, isso aí. Vai lá, chega aí, chega. Muito bem, perguntas. Prefeitura da cidade. Doutor. Vai lá, doutor. Bom, tava falando aqui de manifestações aí, hostis, né? Aí eu tava lembrando o seguinte, teve uma colocação, quando você definiu o Bolsonaro, você falou que era uma mistura de Paulo Guedes com Edir Macedo e falou do Edir Macedo como fundamentalismo charlatão e que tem fome de dinheiro. Até falou uma expressão em latim muito bonita que eu não me recordo, mas... e aí, o que... Porque o Edir Macedo já apoiou o Lula, vocês tiveram um problema lá com o Templo de Salomão, mas explica pra gente aí o que aconteceu. Não, sabe o que eu acho? Eu acho que uma igreja não pode pretender tomar o poder no país. Muito francamente. Essa coisa de escrever livro dizendo que chegou a hora de uma igreja tomar o poder, escolher candidato, fazer campanha aberta, sendo dono de uma emissora, botando pastor para fazer campanha no culto, inclusive falando dessas Mas coisas. apoiou o Lula abertamente, Não, e Dilma também. Mas veja bem, uma coisa é você escolher um candidato para te representar. Outra coisa é você fazer de uma candidatura um instrumento para você chegar ao poder. Isso é uma coisa completamente diferente. Quando tava rolando o debate na Globo, ele botou o Bolsonaro lá no Não, canal por exemplo, isso aí é uma coisa que, na minha opinião, deveria ser considerada uma ilegalidade. Pô, nós estamos todos na Globo debatendo. Foi todo mundo lá de boa fé debater, seguindo regras, seguindo o script todo, o roteiro todo. Aí o cara me aparece meia hora, no mesmo horário, em tempo real, esvaziando um debate que estava sendo feito com 7 candidatos, e ele fica exclusivo na rede do Edir? Pô, não é pra revoltar um negócio desse? Me desculpa, mas não é assim, pô. Aí, pô, acho que vocês que chamam o povo que não vem debater de arregão. Arregão. Não é isso? Paulinha criou essa hashtag. Então, Ele tá arregando. olha, Mas tá com a bolsinha lá, se encostar. Eu não acho certo. Não pode encostar na... Eu não acho certo que eu não acho certo o que ela fez. Não, mas pera aí, o cara tomou uma facada. Querido, eu não acho certo o que a Record fez. Com a regulamentação da mídia, isso não aconteceria? Não tem nada a ver. Isso aí é o Tribunal Superior Eleitoral que regula. Pô, 7 candidatos estão numa emissora. O cara abre o microfone para um cara ficar meia hora só ele. O que o Tribunal Superior Eleitoral considerou nesse caso é que, como ele não tinha comparecido a debate nenhum, que haveria igualdade de espaço por ele estar ocupando outros veículos, né? Foi Sim, mas não precisava ser no horário do debate da Globo? Aí é estratégia de audiência de emissora. Ah, mas peraí. Mas daí o cara vira Você não pode fazer um negócio desse, esvaziar um debate, puxar a audiência para você. Nós ali seguindo regra, cada um com 1 minuto para responder uma pergunta, o cara com 30 minutos para falar. E não foi um debate. Porque se tivesse um jornalista fazendo uma entrevista, mas não era nem isso. Era só levantada de bola. Você é genial, né? Sou genial, vamos revolucionar. Ah, não dá pra ser assim, pô. É o que eu tô falando. Você sabe, eu vou dizer uma coisa, que eu sou neto de um líder religioso cristão que até hoje é lembrado no Líbano. Eu sou neto de um líder religioso cristão. E eu acho que o Estado não pode ter preferência por religião. O Estado brasileiro tem que tratar todo cidadão de qualquer crença do mesmo jeito. Porque senão nós vamos parar onde? Vamos virar um Estado
teocrático. Mas quando coloca o Bolsonaro o tempo inteiro, esse discurso de ódio que o Bolsonaro você tanto fala, não é o mesmo discurso de ódio do Lula, do nós contra ele? Você não acha que a tia do Emílio tá preocupada, o grupo de família tá brigando? Calma aí, como é que a gente unifica o Brasil? Como é que a gente cria? Como é que você consegue colocar para os eleitores do Bolsonaro para também a gente colocar uma paz nos estádios? Não, eu acho que o Brasil está precisando mudar muito de atitude. Todo mundo precisa fazer um gesto. Eu acho que eu fui escolhido para ser candidato porque eu tenho esse perfil, não é por outra razão. Eu tenho esse perfil de transitar por todas as tribos aí, ser respeitado por todas as tribos. Você viu que ninguém dos meus adversários, nunca recebi uma palavra de ofensa, nada disso. Porque eu sempre respeitei as pessoas. Não é porque eu agora resolvi respeitar. Eu respeitei a minha vida inteira, como professor e como liderança política. Isso desde os tempos de faculdade. Sempre fui democrata, sempre repudiei qualquer regime de força, de esquerda, de direita. Não acredito na força para resolver os problemas sociais. Acredito na democracia, acredito na liberdade. Então eu tenho respeito da classe política, da intelectualidade, da academia, porque eu sempre respeitei. Parte de você. Tem que partir de você o respeito. Ninguém que desrespeita é respeitado. Então eu acho que você tem razão. Acho que a gente tem que fazer um gesto. E tudo que eu procuro fazer são gestos. Agora, poxa, tem hora que é demais, pô. Eu fico vendo esse negócio dessas mensagens. Pô, você viu alguma coisa que partiu da minha campanha falando mentira sobre o Bolsonaro? Agora, pô, você virar dono de Ferrari. Sabe quanto disseram que vale esse relógio? 500 pau. Vale, viu? Vou largar aí na mesa. Rolex aí, irmão. Olha, pô. Na loja, Lula que te deu. Na loja vale. Era do Lula esse relógio. Eu te vendo por 1% desse valor. Se você tiver um cheque aí, você leva por 1% do valor. Porra, eu acho que pega livro de outra pessoa e diz que fui eu que escrevi. Diz que eu sou a favor do incesto. Cara, vai. Assim, o nível tá baixando demais. Sabe que eu fiquei pensando? Demais. Mas dos dois lados. Dos dois lados também. Não, Do lado do PT que eu falei? também. Não, mas o que eu falei do Bolsonaro? Mostra. Porra, Não, o tempo inteiro. Mas foi o presidente, foi o ex-líder da Para de gritar. É isso aí, ó. Tá na BBC. O incesto foi o Olavo, não foi o Bolsonaro. Não é um print. A BBC. Agora a BBC. Ai, Emílio, É mas uma é um print da sua Vamos lá, tia. calma aí, é um Haddad. print. Peraí, Haddad, você não reconhece o extremismo também da esquerda? Não existe? Pô, o cara tomou uma facada também. Existe um lado extremo Mas ele era também. uma pessoa- Não, Tá calma lá. falando de um maluco? É um maluco. Perfeito. Não dá. Mas no próprio grupo, Senão vamos o pra uma coisa Bolsonaro vai menor. ser acusado de Vamos- matar o mestre Capoeira. Mas não existe essa não é, rivalidade. Tem maluco, a gente Tem tem maluco que dos Não tô isolar. falando que é isso. Não Eu tô que é isso. falando dos Os exemplos extremos. que você dá. Sabe o que aconteceu, Os Haddad? exemplos que você dá. Falou, por Você- exemplo, o que eu- do estímulo ao estupro, que ele estimula o Pô, estupro. você chega pra uma Ele- colega de parlamento falando não te estupro Não, porque mas- você não Mas merece. também fez tem uma um colocação Tá errado o que ele falou. completamente Completamente Então, infeliz. o que eu tô falando... Mas o contexto apologia. também é editado, O que não? eu tô falando... apologia. O que A eu tô... justiça não, declarou que é olha a apologia ao frase. estupro. Condenou ele por isso. Mas É. Condenou, aquele ele foi contexto condenado. Foi um A justiça. embate. Mas ele foi condenado. Pela justiça. Mas do mesmo jeito que você se sente ofendido. Mas o Ele Lula errou também em foi. falar Não, isso. O Lula também foi Também. condenado. Mas ele- você fala que não foi. condenado, O que eu mas- acho? Eu acho que aconteceu Emílio, uma treta. Emílio, A deixa eu te treta. falar. Sabe quando foi a treta? Eu acho que tudo na política são exemplos. Assim, eu tô fazendo assim uma campanha procurando num momento difícil da vida nacional, em que a gente pode cometer um erro grave de condução da política. Eu tô fazendo gestos e dando exemplos. Comportamento que você passa para a população. Então eu venho aqui, eu vou em outro lugar, eu me disponho a debater, eu não ofendo ninguém. Por quê? Porque eu acho que esse é o caminho da gente chegar numa conciliação, independentemente de quem ganhar. Não tô aqui... Pô, democracia é isso, ó. Você entra em campo, você não quer perder nunca. Você vai perder Faz uma parte. vez, vai ganhar outra. Então, mas você não acha que a treta... Eu acho que a treta foi no golpe. Porque o golpe... Eu falava, não façam isso. Eles faziam, pegava a panela. Pra que vai fazer isso? Vai dar um rolo. Eu acho que deu um rolo agora, enorme. mas você sabe qual foi o rolo? Agora todo mundo acha que tem razão por si só, porque ninguém acredita mais em nada. O cara não acredita. Porque o Lula vai preso, aí vocês Vai falam, ser não, uma o Lula, longa... o Lula não Sim. vale. Vai ser um longo Vai. caminho Você para entendeu? recuperar Sempre tem uma a credibilidade. justificativa. Virou que ele tá uma falando. treta e agora as pessoas estão nessa de... O Brasil precisa de um Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu preciso encerrar. Só uma pergunta da audiência. Eu preciso...
Aqui o Wesley Santos perguntou. Você fala que o Bolsonaro é o pior parlamentar dos últimos anos, mas o que você fala de ser eleito o pior prefeito de São Paulo de todos os tempos? Wesley Santos. Isso é uma bobagem enorme. Olha, eu deixei a cidade com um grau de investimento no momento de maior crise econômica do país. Eu deixei, não é que eu deixei as contas no azul, eu recebi um selo de grau de investimento, que é uma coisa dificílima de você conseguir. Nós ganhamos 10 prêmios internacionais de mobilidade urbana, de plano diretor. O cara quer fazer de uma circunstância, o país virado de perna pro ar em 16, quer fazer dessa circunstância uma coisa. Eu digo para ele o seguinte: quando eu saí do Ministério da Educação, eu fui considerado por pesquisa o melhor ministro da história da educação. Mas o que o senhor deve ao Dória ter ganho no primeiro turno? Isso não é só. Isso aí não é mérito meu ter sido considerado o melhor ministro do governo. É que as circunstâncias também ajudaram. Eu tinha um presidente que me dava respaldo, eu tinha a comunidade acadêmica que me apoiava. Então a política é feita de circunstâncias. O Dória entrou, um ano depois, ele estava no sol na cidade de São Paulo. Esse cara aí provavelmente votou no Dória. Sim. O que ele tem pra falar do Dória? Saiu com mais de 50% de rejeição. Também foram as circunstâncias. Foi o contexto Por quê? histórico. Porque ele saiu dizendo que ia ficar. E por que não houve uma reeleição do senhor na prefeitura e o Dória ganhou no primeiro? Pera só um minutinho, tô perguntando pra ele. Deixa ele falar. Vou perguntar pro Haddad. Nós perdemos. Todo mundo PT nessa época, não tinha como Sei, mas ele tem que fazer a pergunta. Era uma circunstância. Do mesmo jeito que nós fomos pro segundo turno esse ano, não tinha condição de debate em 2016. Eu saía na rua para conversar sobre a cidade, as pessoas queriam conversar sobre noticiário nacional. E com razão, não tira o direito delas. Não tira o direito delas. Não tô aqui me queixando. Tô aqui explicando que as circunstâncias foram adversas. E quem tá no jogo não pode ficar reclamando. Choveu, não choveu. Paciência. Você enfrenta a situação do jeito que ela vem. Agora meu amigo, eu não fujo de pau, não fujo de debate. Eu sou um professor que dou a cara a bater. E vou pro debate em qualquer circunstância. Não fujo do argumento, não fujo do debate. Defendo, aprendo, critico, assimilo. Eu vou nessa. Eu sou um cidadão que estou gozando plenamente do exercício da minha cidadania e quero ajudar o Brasil. Não quero abrir mão do Brasil. É o lugar que meu pai escolheu para criar família. Eu quero que esse país dê certo. Agora, da vida ganhar e perder. Entendeu? O cara vem com essas pechas de WhatsApp. Não tem nada a ver com a minha... Tá bem, Haddad, tá magrinho, tá bicicleta. Tá lindo. Bicicleta. Garotão. Manu também Garoto bonito, hein? crossfit. Se for, Tá vai fazendo ser, crossfit. Tá bonitão. Vai ser bonito, né? Cara, a Ana Estela, você já viu? A Ana Estela A mulher dele. Vi, claro. Eu tô com dó da sua mulher, claro porque dele você vai aí ficar eu com achei cabelo suspeito. branco. Eu tenho que estar alinhado, pô. Claro. O quê? Eu tenho que estar alinhado pra Claro, ficar do lado lógico. da Ana Estela. O Bolsonaro Não é tá fácil, não. assistindo o programa. Ô, Haddad, eu mandar queria um recado. agradecer sua presença. Eu sei que agora é aquela correria, campanha os últimos dias. Obrigado por você ter vindo. Obrigado, Papo Emílio. foi legal aí com todo mundo. Foi maravilha. Sempre é bacana receber você aqui. Alegria. Tá tudo aberto aí pra vocês. A Mandinha tá feliz. Olha lá. Nossa. Né, Amandinha? Eu não tô feliz porque eu A tô Maria triste da com o Penha. Brasil. Maria da Penha, filha. Amandinha Não Ramalho. entendi. Obrigado. E Valeu. vamos torcer pro Brasil escolher É isso aí. aí pra que a coisa melhore. né? Brasil acima de tudo. Fernando Haddad aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, gente. Vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Muito bem, na hora de pintar, ninguém gosta de complicação. E aí que entra Souvenir Clássica. Fácil de aplicar e retocar. Difícil não amar? Com Souvenir Clássica, você aplica e retoca sem dificuldade em até 24 horas após a última demão nas áreas internas e externas da casa. E a Souvenir não para por aí. Ela tá de cara nova, com novas embalagens e novos produtos para descomplicar sua vida e a vida do pintor. Vá até uma loja e conheça tudo que a Souvenir pensou para você. E não se esqueça, qualquer dúvida, fale com o seu pintor. Vai pintar? Vai de Souvenir Índia. Muito bem. Vamos embora? O certo agora... desculpa. Aí.
Pois não. Daniel Zucca mantém o espetáculo dele? No dia 26 de outubro, em Sorocaba, lá estarei eu e Maurício Meirelles no Totalmente Devaneio. Espero vocês lá. É isso, basicamente. É isso aí, Sorocaba com Maurício Meirelles, o gordinho. O gordinho. O Boulos. Direto do video show pro Brasil. Hoje tem show. Igor Guimarães, Delari Produções, aonde? No Tangerina Gastrobar, lá no Tatuapé. Pessoal do Tatuapé, pode ligar lá pra reservar. No 11 3564 3123. Repito, 11 3564 3123. Um beijo pros... os Coisa morreu hoje, né? Gil Gomes. Um beijo pro Gil Gomes. Você tem medo? Você tem medo do tsunami? Agora, eu gostaria de dizer... Que isso? O crime. Tá parecendo aquele cara de Nova York. Tava parecendo o cara de Paulo França. Em Nova York. Como é que é o Gil Gomes? Eu nunca consegui imitar, você acredita? O crime que aconteceu em Atibaia. Aqui. Agora. Neste... Como é que era? Neste matagal. Sempre ele tava neste Uma matagal. história que o povo conta. É mais uma Gil história. Gomes foi pra vala. Clássico Gilberto. Foi. Daqui a pouco seremos nós. Em breve, no né? caminho. Espero que demore um pouquinho. Antes você, querido ouvinte, que se acha o dono da verdade, se acha o grande intelectual, você vai pra lá também. Vai. Morrer, meu. Como diz o É isso aí. O Jamelão quer falar, Emílio. Tudo vira pó. Quem quer falar? O Morgadinho. Pois é, o É Morgadinho. porque sábado agora eu vou estar junto com o Oscar Filho, nosso saudoso Oscar Filho do CQC. Saudoso. No te... Porra, para. Saudoso essa cara. Fala pra ele parar de fazer a dança. Tá na Xuxa lá no... Tá horrível. Tá ruim? Assiste, Tá filho, ruim, a dança Emílio? da Xuxa? Lógico que eu Ele não assisto. tá dançando bem, não? Eu sou dos Chunáticos. Que isso, Emílio? Lacração, velho. Chunáticos! Ele e o Capela. Paquitos. Eu sou do Chunático. Eu vou tá... Xuxoletes. Eu vou fazer show com o Oscar. Vou fazer show com o Oscar Filho sábado agora, meia-noite, no Teatro Renaissance, ali aqui na Alameda Santos. Você pode comprar seu ingresso pelo ingressorapido.com.br. Rogério Morgado e Oscar Filho, sábado, única apresentação, viu? Sabadão, meia-noite. Teatro Renascença, o teatro que tem sabor à fé. Boa, que audiência. Obrigado aos Boa, ouvintes. você vê? Pessoal Obrigado, São Paulo, por... Vinheteiro não Pessoal fez nenhuma revoltado. pergunta hoje. Às vezes fico muito assustado com os candidatos do PT. Eu preferi não perguntar nada. Por quê? Você é do muito PT. elitista, cara. Eu não sei, eu não queria fazer pergunta nenhuma. Fico Pensei que muito você era PT envergonhado. roxo. Posso falar? A PT tá há muito tempo lá. Na verdade é essa, né? 4 mandatos já. A gente tem Já que estão lá há calmar. muitos anos. Ele mesmo falou, né? o Ele já Haddad? falou de alternância. Ele declarou Tá aqui, com né? saco cheio. Ele falou de Ele alternância, falou, vai ter fiz que- uma observação. Faz parte da democracia, ganhar ou perder, então... Ninguém vai ganhar ou Bom, perder, vai enfim, todo vai mundo dar perder. 13. Ela veio- Esse é o manteiga aqui, Deixa eu fica. falar. A rapadura. Lá vem você, A rapadura. É doce. PT, a rapadura sendo lager. Ninguém quer largar. Quando tem uma Você rapadura, recebeu Amanda? Nunca teve uma rapadura, mano? Uma raspadura. A rapadura, quando ela vem, você não quer largar a Tá rapadura. bom, Você Emílio. sabe o que eu tô falando, não é Índia? A rapadura, Não não é é? gostoso ficar com a rapadura na mão? A rapadura é costume Ninguém quer pegar. largar a rapadura. Ninguém quer largar. Você vai buscar a Ela é rapadura. doce, mas não é mole. Isso, é isso aí. É isso aí, Indinha. Pra senhora que tem prótese, né? Dura. Já larga a dentadura no Chupar a primeiro rapadura mordida. só. Chupa bife. Você gosta de chupar a rapadura, Índia? Muito bem. Amanhã teremos a Juju. Juju Todinho? Não, Juju Salimene. Ah, que Salimene. sensacional. É uma coisa- Do Haddad pra Juju Salimene. Voltamos à programação normal. Amanhã, não, vem a Juju E o maridão, crossfit. E o marido. Ela e o bodybuilding, Vai, bodybuilding. dá em cima dela. Pra você ver o que Aí, acontece. Não é... aí, Juju Felipe. aí, Quinta-feira. na quinta-feira Márcio vem França. Márcio França. Márcio França vem aí, da turma da canhota vai ficar ouriçada. O pessoal não é que isso? emagrece, né? O que que é? Justo Salimene, crossfit, depois o outro que é ex-gordo. Tenho pergunta sobre... Vai ser a semana da dieta aqui no É isso aí. Bom, vambora. Muito obrigado a todos. Até amanhã. Tudo de bom. Valeu. Tchau. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!